Olá pessoal, bem-vindos a ouvir a palavra. Eu sou o Henrique e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma leitura do livro O Cristão que Intercede, de Kenneth Hagin. A partir do capítulo 2, lidando com as fortalezas, na página 21, vamos fazer a leitura. No livro de Daniel, há uma passagem concernente à intercessão que será um tremendo desafio para a nossa vida de oração se entendermos plenamente seu sentido. Daniel 10, 2, 3. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Este texto deixa claro que existem diferentes formas de jejum. Jejuar não significa sempre total abstenção de alimentos. Daniel disse, manjar desejável não comi. Daniel 10, 10 ao 13. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, essa palavra eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a empreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim diante de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Note que, em primeiro lugar, que o anjo não foi enviado do céu até que Daniel orasse. Deus mandou a resposta no primeiro dia, mas ela demorou 21 dias para chegar. Às vezes, quando clamamos, a solução não vem imediatamente. Mas isso não quer dizer que o Senhor não tenha ouvido nosso clamor ou não tenha enviado a resposta. Ele nos respondeu, mas a solução não chegou. O versículo 13 explica que o príncipe da Pérsia opôs-se ao anjo. A Bíblia não. A Bíblia não se refere aqui a um ser humano. O anjo não é físico, mas espiritual. Em outras palavras, havia na terra um reino físico, um governante persa por cabeça. Entretanto, bem acima deste lugar, havia regiões celestiais. Havia um reino espiritual, onde havia um príncipe que realmente governava a Pérsia. Ele não desejava que o anjo chegasse a Daniel com a solução. A mensagem que o anjo trouxe a respeito de Israel era que o Império Medo-Persa seria dissolvido. O grego viria e finalmente surgiria o romano, o qual governaria Jerusalém. Quando o príncipe da Pérsia fez oposição ao anjo, Deus enviou outro ser angelical. E finalmente, depois de 21 dias, o primeiro chegou a Daniel com a mensagem. Note que o anjo disse quando se apartou de Daniel: Sabes por que vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, pois, eis que virá o príncipe da Grécia. Daniel 10, 20. O texto de Efésios 6,12 diz: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados e contra as potestades, e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia fala sobre 3 céus: o céu dos céus, onde está o trono de Deus, o céu das alturas, onde se encontram os planetas, e as estrelas e o atmosférico, logo acima de nós, ao qual o texto bíblico se refere. Neste mundo invisível, Satanás tem autoridade e governa. Isso não deve ser óbvio para todos. Há algum tempo fiquei atônito ao ler um artigo escrito por determinado colunista, o qual afirmava ser cristão, mas também não dizia que era ateu. Não afirmava ser cristão, mas também não dizia que era ateu. Ele dizia, pode ser que você chame de agnóstico, que diz, se existe um Deus, não o conheço. Eu não me classificarei realmente como agnóstico, porque creio que exista um Deus. Entretanto, não posso aceitar que muitas pessoas, até mesmo os cristãs, falam sobre ele. Tenho ouvido pregadores afirmarem que Deus tem o controle de todas as coisas. Entretanto, se isso é verdade, ele realmente tem feito uma grande confusão. A opinião daquele colunista era a seguinte: se Deus está no controle de todas as coisas, então ele é o responsável por uma grande confusão. No entanto, foi Satanás que estabeleceu seu reino aqui na terra, na esfera espiritual, quando Adão se vendeu a ele.
e estabeleceu os principados e potestades e os príncipes das trevas com os quais agora temos de lidar. É nessa esfera que precisamos lutar quando intercedemos. Não é contra Deus que temos de pelejar, porque Ele não retém coisa alguma de nós. A Escritura Sagrada declara que não temos que lutar contra carne e sangue. Mesmo assim, ainda precisamos batalhar. A frase não termina simplesmente em não temos que lutar, mas continua contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas neste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sendo servos do Senhor, é preciso que fiquemos firmes em nossa posição, saibamos que nos pertence e permaneçamos inabaláveis. Aqueles que esperam relaxar uma vida cristã em camas floridas de facilidades estão equivocados. Fico surpreso com os cristãos que dizem: por que isso aconteceu comigo? Algumas pessoas agem como se fossem as únicas com quem certas coisas acontecem. O diabo, porém, jogará todas as pedras que puder no caminho dos cristãos. Em vez de gastar seu tempo tentando descobrir por que algo sucedeu com você, levante-se, encare o inimigo e diga: creio em Deus e no fato que as coisas acontecerão exatamente como a palavra dissera. Você, diabo, não irá dominar-me. Então, pessoal, essa foi a leitura do livro O Cristão que Intercede, de Kenneth Hagin. É um livretinho, não é muito grande, mas tem muito conteúdo. E é muito interessante para quem quer desenvolver uma vida de oração e entender o básico de como orar e exercer a nossa fé. Então fica a leitura de hoje. Obrigado pela atenção e vejo vocês no próximo vídeo.